Fala, meus amigos, eu quero conversar com vocês sobre um sentimento que eu tenho. E esse sentimento talvez você tenha também, sabe? É um sentimento que eu tenho que me incomoda e talvez te incomode também. É como se eu soubesse, não os próximos passos, eu soubesse aonde eu vou chegar, certo? Hoje eu estou aqui e eu sei que eu vou chegar aqui. Eu sei, está claro e eu acredito. Porém, o caminho, né? O que vai acontecer até chegar lá, eu não sei. Isso me incomoda demais. O que eu tenho que fazer até chegar lá? Como eu devo me comportar até chegar lá? Então, quais são os próximos passos? Isso me incomoda muito. E talvez também te incomode. E nesse vídeo vamos falar sobre isso. Talvez não tenhamos nossas perguntas respondidas. Na verdade, talvez eu e você saia desse vídeo com mais perguntas ainda. Porém, eu acredito que serão perguntas que vai ajudar a gente a caminhar mais. Eu, eu me converti ali em 2017, onde eu passei a viver uma vida intencional. E talvez é essa palavra que muda o game. Intencionalidade. E porque você viver do jeito que, né, eu quero chegar em tal lugar, beleza. Você pode confiar de que tudo vai te levar até lá em MacTube, né, como nós falamos antigamente, a galera postava muito em Tumblr, era MacTube, né, assim, o que tiver que ser será, é verdade? Ou você tem que assumir o cajado da intencionalidade e saber que você tem que ser intencional nas suas ações para chegar em tal lugar. E eu sempre fui muito intencional, ou na medida do possível, o máximo que eu podia ser na minha limitação de conhecimento, por exemplo. Então, em 2017 eu me converti e comecei a ser intencional no que eu ouvia, no que eu fazia, onde eu gastava meu tempo, né, com as pessoas que eu andava, com as pessoas que eu deixei de andar. E eu sempre tive uma visão integral da vida. Eu não separava, por exemplo, minha vida de trabalho, minha vida na igreja, minha vida na escola, eu sempre tive uma visão muito integral, entende? Então, eu pensava, o jeito que eu tô agindo na igreja vai me contribuir na escola, o jeito que eu ajo na escola vai contribuir pro trabalho, e assim, sabe? Eu sempre tinha uma visão muito integral, eu sempre busquei ser muito intencional, e às vezes até rotulado inconstante em algumas situações. Confesso que me faltou sabedoria para lidar com muitas coisas, né? Por exemplo, sociedades que eu saí, grupos de rolê que eu parei de ir, igreja que eu troquei. Faltou para mim sabedoria como lidar com essas coisas, mas eu percebi que ela não fazia mais sentido para onde eu tinha que ir, cara, eu trocava mesmo e sem peso na consciência. Mas como eu falei, faltava sabedoria. Hoje eu tenho sabedoria não, tenho sabedoria nas minhas limitações para lidar com algumas coisas dessas. Então você tem esse sentimento de, cara, eu sinto que eu não tô no lugar certo. Tipo, talvez você tenha esse sentimento de, cara, será que eu tô no lugar certo? Eu pertenço a esse grupo, eu pertenço a esse rolê. E talvez você olhe para você e fala, cara, eu não me sinto muito pertencente a esse lugar. E isso, meu amigo, talvez seja um indício de que você tem que ser um pouco mais intencional. Ou intencional nesse rolê que você tá, ou intencional em dar passos para fora dessa galera. E aí, beleza, qual galera agora? Tem que ter intencionalidade, não entende? Só que, voltando para a história de 2017, o que me levava a fazer as coisas não era na pura emoção, apesar de ser um jovem meio emocionado e intenso, mas era muito tempo de oração e ouvir o Senhor. Confesso que até mais do que hoje. Quando eu puxo minha memória ali nos meus primeiros anos de conversão, eu lia bastante a Bíblia, mas mais do que ler a Bíblia, eu orava. Eu tinha muito tempo de oração e tinha muito tempo de ouvir a Deus, até mais que hoje, cara. E eu falo isso com vergonha até, né? Hoje eu ouço Jesus pra caramba, mas hoje eu só não ouço mais hoje porque eu me pergunto, tenho certeza. Olhem pra mim assim, porque já tem um relacionamento com Cristo e a gente banaliza ou torna isso, tipo, algo muito familiar. E esquece de que você tem um relacionamento com Jesus, sabe? Eu costumo dizer que, ó, quem gasta tempo orando não perde tempo na vida. Quem gasta tempo orando não
fica sem saber o que fazer, porque a oração sempre será o melhor lugar onde meu coração com confiança pode se chegar no secreto. E no secreto meu Pai me vê e me convida a desenvolver uma aliança cheia de prazer que me ensina a permanecer e permanecer pelo seu amor e não pelo meu suor, porque o preço ele já pagou e hoje eu sou filho. E essa consciência vem de um lugar de oração. Essa consciência vem de um lugar de oração. Então, por exemplo, tem uma frase de Lutero que ele falava assim, né? Ele falava, nossa, eu tenho muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer hoje, então, na moral, eu vou começar orando 3 horas hoje. Tô parafraseando, obviamente. Mas assim, quanto mais ele tinha a fazer, mais ele vê que ele precisava orar. E essa é a ideia do afiar o machado. A ideia de, seguinte, eu tenho que resolver minha vida. Então, afia o machado para que cada machado seja mais intencional do que você tentar ficar lá batendo na árvore com o machado cego. Aí no final das contas você vê que, tipo, nossa, gastou muito suor porque não foi intencional, não afiou o machado. Então, talvez muita coisa que você quer resolver na sua vida, papo reto, vai resolver, sabe como? Orando, cara. Beleza, talvez você, até porque você sabe, talvez até essa parte fala, Guilherme, eu sei que eu tenho que orar. Só que, como que orar, cara? Eu passo 5 minutos ali, me perco e eu, puxa, ainda minha mente viaja, eu não consigo, cara. Então, eu vou tentar trazer luz para sua mente sobre a oração, tá? Sobre o que é a vida de oração, como que é a dinâmica da oração. E eu já peço aqui para você uma licença para ser superficial. Esse vídeo não é teológico, esse vídeo ele não é nem de cunho devocional, para você ter ideia. Eu acho que não, talvez fique parecendo. Mas eu vou pedir sua licença para ficar ser bem superficial, para trazer só um pouco de luz para você saber os próximos passos, tá? Mas para mim a oração é um ato contínuo de analisar e ajustar, analisar e ajustar, analisar e ajustar. Eu vou para minha de oração para analisar o que eu estou sentindo, analisar o que eu estou vendo, analisar o que eu estou vivendo. Aí eu comparo com Cristo e ajusto aqui. Então eu começo a perceber que eu estou muito ansioso. Aí eu olho para Cristo, Cristo não é ansioso. Aí eu começo a falar para minha própria alma, por que você está ansiosa? Por que você está ansiosa? É essa situação que o Senhor, né, poderoso para abrir um mar vermelho. O que é essa situação para o nosso Senhor? Aí minha alma vai se acalmando. Tá entendendo? Eu analiso aqui, eu vou para a oração, eu começo como? Olhando para quem é minha devoção, né? Ou seja, eu começo a oração olhando para Cristo. Eu já abro a oração colocando na minha consciência quem é Jesus. Então, Senhor, muito obrigado. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu oro ao Pai com coração grato. E eu te agradeço porque o Senhor é tão bom, o Senhor tem sido tão maravilhoso. E nesse primeiro momento da oração, eu já começo a me lembrar de todos os feitos dele. E aí eu já começo a entrar consciente de quem ele é. Porque o Senhor fez ali na minha vida desde 2017, Pai. O Senhor me resgatou aí do meu posto de religiosidade. O Senhor me deu um novo caminho. O Senhor me deu uma vida poderosa a ser vivida. O Senhor não me abandonou em 2021, Pai. Mesmo quando eu pensei que eu estava sozinho, o Senhor não deixou nossa aliança. E eu começo a lembrar para minha alma, para mim mesmo, tudo que Deus já fez. Eu começo a ver o quanto Ele é santo, o quanto Ele é belo, o quanto Ele é bom. Aí, diante disso, agora eu começo a colocar meu coração nele. Pai, meu coração está perdido. Essa é a verdade, eu não sei o que fazer. Pai, eu não sei por onde ir. Eu tenho essa situação na minha frente. Aí você cita nomes, cita a causa. Tem essa situação. Eu penso em fazer isso. Fala o que você pensa. Eu penso em fazer isso. Eu penso em fazer assado. Eu penso que se eu fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vai acontecer. Fala tudo. Expõe a Jesus suas necessidades, suas ansiedades. Mas, Pai, eu quero, sobretudo, ouvir seu coração. Pai, eu quero seguir os passos de Cristo. Espírito Santo, o Senhor que vive em mim, também viveu em Jesus, ensine os passos de Jesus. Aí se eu começar a expor todas essas coisas no momento de oração, aí, cara,
chega um momento do quê? Do silêncio. E começar a entender o que está sendo falado aqui dentro. Sabe? Porque assim, ó, pensa num dia, talvez, que você vê um pensamento assim na sua mente, você não vai ganhar. Você é horrível. Se joga nessa janela, se mata, papo reto. Lembra de um dia que talvez você teve um pensamento ruim desse jeito? Isso foi o que? Um sentimento que você traduziu em palavras, certo? Só que de onde veio isso? Você veio do campo espiritual. Isso aí é o que nós chamamos de dardos inflamados do inimigo. Agora, se o inimigo fala de um âmbito espiritual, que quando bate aqui se traduz em palavras que a sua mente conhece, por que eu não posso dizer que Deus também lança sentimentos do âmbito espiritual que se traduzem em palavras para minha mente? Então, quando nós falamos que Deus está falando comigo, não é que eu sou Abraão e Deus está falando, não, eu não sou tão importante assim, mas o Espírito está conectado em mim e está me gerando sentimentos que está sendo traduzido em palavras que eu conheço. Aí você vai começar a traduzir, ou talvez traduzir esse sentimento em alguma imagem. Aí no meio da sua oração, você vai começar a pensar numa frase, isso, aquilo. Ou você vai ver uma imagem, isso, aquilo. E isso é uma maneira que o Senhor está se expondo a você. Aí basta agora você corresponder a isso. Você viu essa imagem? Conversa com essa imagem. Conversa com essas frases. E vai conversando, vai dialogando. Sem pressa de sair dali. E uma das coisas que você vai entender que você está no ambiente de devoção e oração é porque a sua alma vai começar a se acalmar. Porque o resultado da vida de oração é a paz que excede o entendimento. Entende? Então, você vai começar a experimentar essa paz, aí você vai começar a falar, então é assim, né? Então, eu penso, amigo, aí lógico, como eu falei, eu me propus a ser superficial nesse negócio de oração, mas eu espero que essa explicação já tenha trago luz, sabe, para você começar essa prática. E apesar desse vídeo não ser sobre oração, isso aqui vai resolver o quê? Esse sentimento de eu não sei o que fazer. Porque talvez nós não saibamos o que fazer porque nos falta esse momento de oração. Porque num tempo, numa sociedade de WhatsApp, direct, se eu não expor minha necessidade a Deus e em um segundo ele não responder de volta, eu dou ghosting, sabe? E, cara, Deus não dá ghosting. Deus não tá te dando ghosting. É você que tá entupido de estímulos e não consegue parar para ouvir Deus. Deus não dá ghosting em ninguém. É você que não tá tendo paciência para ouvi-lo. Você que não tá tendo humildade para parar e ouvir. Esse aqui acho que eu vou fazer um forte no Instagram com essa parada. Então assim, meus amigos, esse é um convite para mim e para você para estar temporando, entende? Eu não sei o que fazer. Puxa, eu tenho tanta coisa para fazer, então deixa eu começar o dia orando 1 hora, entende? Priorize afiar o machado, cara. Priorize afiar o machado. Esse sentimento de não saber o que fazer, e não é nem não é um sentimento de não saber para onde ir. Isso aqui é outra conversa. É um sentimento de que você sabe para onde ir e não sabe o que fazer para chegar lá. Isso eu acho que até não sei, eu acho que os dois é ruim, mas como eu tô vivendo esse, é difícil. Você sabe para onde você vai, mas você não sabe o que fazer para chegar lá, porque você não tem intencional. Amigos, quem ainda está temporando não fica sem saber o que fazer, tá? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu te peço, compartilhe esse vídeo no seu grupo de jovens, compartilhe esse vídeo no seu status do WhatsApp, procura meu Instagram e compartilhe um corte desse vídeo, provavelmente vai ter um corte lá, tá bom? E que Deus te abençoe, se inscreva nesse canal e se você gostou, comenta aqui embaixo para eu me animar e postar mais vídeos, entende? Que eu gosto e eu acho que você gosta. Valeu, Deus abençoe.